Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola especial de recordação. Hoje, direto do Túnel do Tempo, nós vamos lembrar e registrar quais eram as projeções do Instituto Datafolha logo antes das eleições do primeiro turno, desde 2006. É consenso entre os especialistas que o resultado de pesquisas eleitorais influencia e muito a escolha de milhões de eleitores. Com base nesses levantamentos, as pessoas são induzidas a antecipar sua decisão de segundo turno. E, além disso, existe aquele estranho hábito de votar no candidato que supostamente está na frente. Portanto, erros grosseiros nas pesquisas interferem sim no resultado das eleições e, ao manipular a opinião dos eleitores com base em desinformação, os institutos estão ou estariam, de fato, atacando a própria democracia. A previsão mais recente do Datafolha, encomendada pela Rede Globo e pelo próprio Grupo Folha, foi divulgada agora, dia 22 de setembro, a 10 dias da votação. De acordo com o levantamento, Lula da Silva, ex-condenado por corrupção, que estava preso durante as últimas eleições, abriu 14 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Ele tem 50% dos votos válidos e poderia ganhar a disputa à presidência já no primeiro turno. O resultado do Datafolha, com todo o respeito, é implausível. O bom momento da economia, a geração recorde de empregos, o crescimento na aprovação do atual governo, o fortalecimento dos programas de transferência de renda e o engajamento ímpar dos eleitores de Jair Bolsonaro sugerem outro cenário. E aqui cumpre ressaltar um padrão muito curioso. Os erros do Datafolha, ao longo dos anos, tendem a favorecer Lula e o PT. E isso nem é uma opinião, até a velha imprensa já reconheceu esse fato. Semana passada, o jornal Estado de São Paulo, discretamente, publicou uma matéria com título autoexplicativo. Como estavam as pesquisas para presidente há 10 dias das eleições anteriores? Conforme a apuração do jornal, eis os resultados, desconsiderada a margem de erro. Em 20 de setembro de 2006, segundo o Datafolha, Lula venceria Alckmin já no primeiro turno. Mas isso não aconteceu. Já em 23 de setembro de 2010, segundo o Datafolha, era Dilma que venceria Serra no primeiro turno. Mas isso também não aconteceu. Em 24 de setembro de 2014, segundo o Datafolha, Dilma enfrentaria Marina Silva no segundo turno, porque Aécio Neves aparecia 9 pontos atrás dela, com mirrados 18% dos votos. Mas vejam só que surpresa, uma semana depois, o tucano quase que dobrou esse número e foi ao segundo turno com 33% dos votos. E só um detalhe, naquele ano de 2014, um levantamento realizado pelo Yahoo após o primeiro turno das eleições apontou que o Datafolha errou 63% das suas estimativas finais para cargos executivos. Até previsão do tempo acerta mais que isso. Mas enfim, chegamos a 28 de setembro de 2018 numa pesquisa realizada com 9 mil eleitores em 343 municípios. Segundo o Datafolha, Bolsonaro tinha só 28% dos votos e perderia para qualquer um dos seus adversários no segundo turno, fosse ele Ciro Gomes, Geraldo Alckmin ou Fernando Haddad. Contudo, mais uma vez, isso não aconteceu. Bolsonaro teve 46% no primeiro turno e derrotou o candidato petista no segundo turno por uma diferença superior a 10 milhões de votos. Adicionalmente, nas eleições de 2018, parecia que a ex-guerrilheira e ex-presidente impedida, a senhora Dilma Rousseff, já estava com uma vaga garantida no Senado por Minas Gerais. Na sexta-feira, 28 de setembro, véspera da eleição, o Datafolha colocava Dilma isolada em primeiro lugar, com 28% dos votos. Mas, para variar, isso não aconteceu. Dilma ficou na quarta colocação, com apenas 15% dos votos. Independentemente do fiasco em Minas Gerais, é fato incontestável e de registro público que os erros grosseiros do Datafolha nas 4 últimas eleições presidenciais favoreceram Lula e o PT. Também é fato, como foi exposto pela primeira vez aqui no Boletim Coppola, que o Grupo Folha, do qual o Instituto Datafolha é parte, faturava alto com contratos de publicidade do governo federal quando os petistas estavam no poder. De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Comunicação, a Folha recebeu via Secom 213 milhões de reais no primeiro governo Lula, 158 milhões de reais do segundo governo Lula, 93 milhões de reais no primeiro governo Dilma e outros 63 milhões de reais no governo Dilma Temer. Portanto, o lulopetismo rendeu aí à Folha 527 milhões de reais ao longo de 16 anos, quase 33 milhões de reais por ano.
Só para efeito de comparação, o governo Bolsonaro destinou apenas 2 milhões em publicidade na Folha, uma queda de 96% em relação ao último governo. Mas longe de mim insinuar que essa questão econômica influencia os resultados do Datafolha e seja responsável pela sua tendência histórica de sempre errar a favor de Lula e do PT. Mas eu gostaria de chamar a atenção da nossa audiência para 2 fatores que podem atrapalhar a volta de Lula da Silva à cena do crime e que comprometem o resultado das pesquisas. No levantamento do Datafolha, o número de entrevistados que se declaram protestantes ou evangélicos é de apenas 26%. Essa amostra está defasada. O próprio Datafolha, em levantamento realizado em dezembro de 2019, já estimou que os evangélicos são mais de 31%. E considerando a taxa de expansão dessa demografia verificada pelo IBGE, é razoável estimar que os evangélicos compõem aí pelo menos 1/3 do eleitorado, 7% a mais do que a amostra utilizada pelo Datafolha. A quantidade de evangélicos na amostra importa porque esse público tem aversão às bandeiras defendidas por Lula e pela esquerda brasileira. Evangélicos são contra a sexualização precoce e o ensino da ideologia de gênero nas escolas, são contra a liberação das drogas, são contra a despenalização do pequeno tráfico, são contra a soltura em massa de bandidos e, principalmente, evangélicos são contra a legalização do aborto por conveniência, financiado pelo Estado e acessível pelo SUS, como já propôs Lula da Silva e como já se manifestou a maioria dos ministros indicados pelo PT ao STF. Não é de espantar que entre protestantes e evangélicos, Bolsonaro abre uma vantagem de até 30 pontos percentuais em relação ao seu adversário. Mas como nós vimos, a participação dos evangélicos na composição da amostra do Datafolha está subestimada em cerca de 20%, o que favorece Lula só para variar. Outro fator crucial nessas eleições será a abstenção, dos eleitores que simplesmente deixam de votar. Esse número ultrapassou 20% no primeiro turno de 2018. A abstenção favorece o candidato com mais engajamento, o candidato que mais motiva o seu eleitor. E nesse caso, sem dúvida, ela tende a favorecer o presidente da República, que arrasta multidões nas ruas e nas redes sociais como nunca antes na história desse país. Segundo o levantamento recente da Poder Data, aspas, lulistas que pensam em não votar são o dobro de bolsonaristas. Entre aqueles eleitores que admitem a possibilidade de não comparecer às urnas, 49% são Lula e apenas 22% são Bolsonaro. E entre os eleitores que já afirmaram que não vão votar, 23% são Lula e 0% são Bolsonaro. Traduzindo aqui para a nossa realidade, muita gente que declara voto no Lula não vai nem se dar o trabalho de sair de casa para votar nele. E quer saber, faz todo sentido. Eu também ficaria com preguiça e teria vergonha de reconduzir um ex-condenado por corrupção à cena do crime. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.